como ela era muito linda, logo ela ficou super popular e todas as meninas queriam ficar junto com ela. E os caras ficaram todos apaixonados por ela. Ela começou a me tratar mal, me fazia carregar a mochila e o fichário dela, amarrar seus tênis, pentear seus cabelos, comprar lanche todo dia, dar presentes caros a cada mês de namoro. Parece que ela não via que eu era pobre. Ela também fazia umas brincadeirinhas de me bater, se eu não acertasse as perguntas dela, tipo cor favorita. E ela começou a me bater por qualquer coisa, tapas até no rosto, chutes e arranhões. Para namorar alguém como eu, um cara como você, deve fazer de tudo para agradar. Arrumei um emprego extra. Fui lá e tirei o dinheiro e dei para ela, 5 mil. E ela comprou a moto. E ainda me fez dar uma jaqueta de marca de mais de 800 reais. 2 semanas depois que ela tinha comprado a moto, ela veio e terminou comigo. Ele mentiu na cara dura. Disse que o valor que eu recebi estava correto e que eu é que tinha entendido errado na entrevista. Foi que eles tentaram me passar a perna, mas não conseguiram. Então tiveram que me pagar o mínimo que poderiam me pagar por lei. Entrei em depressão, eu não conseguia mais dormir. Ele viu que eu estava com problemas e veio me ameaçar. Essa foi só a primeira. Depois houveram outras ameaças de demissão mais diretas. Eu tinha medo de sair e não encontrar outro emprego. A gente se acostuma a ser maltratado. Olá, seja super bem-vindo ao Projeto Terapia. Eu sou a Fran, sou jornalista e criei este projeto para podermos ler e debater sobre relações tóxicas e coisas relacionadas. Hoje eu trouxe 2 casos para o canal. O caso do Yuri, que é um relacionamento tóxico de quando ele ainda estava na escola, bem jovenzinho, e eu também trouxe o caso do Gabriel, que é um relacionamento tóxico no trabalho. Olá, Fran, como vai? Eu vou bem, muito obrigada. Eu vou contar a minha história de relacionamento tóxico e não preciso esconder minha identidade. Me chamo Yuri Denardi, tenho 31 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Eu era muito jovem e ainda estava na escola. Tinha 16 anos, mas sempre fui um cara alto e como eu trabalhava com meu pai, que é pedreiro, sim, com 16 anos eu já trabalhava e muito. Eu também. Eu também tinha um corpo forte, parecia um cara mais velho, de uns 20 anos. Mas eu era meio feião. As meninas não se interessavam por mim na escola. Era feio, pobre e tava sempre com as mãos encardidas. Que dó. Um certo dia depois das férias de inverno, entrou uma menina nova na escola. Ela era ruiva, alta, olhos claros e muito linda. Ela vinha de uma outra cidade do Paraná, bem pequena, de interior, e era super tímida, aparentemente. Mas, como ela era muito linda, logo ela ficou super popular e todas as meninas queriam ficar junto com ela. E os caras ficaram todos apaixonados por ela. E eu? Bom, eu nem sonhava, né? Mas o impensável aconteceu. Ela se chama Yasmin e eu Yuri. Então a professora de química colocou todo mundo em duplas para trabalhar no resto do ano. E a prof escolheu as duplas por chamada e nossos nomes eram com Y. Então ela virou minha dupla. Os caras ficaram mordidos, mas tinham medo de mim porque eu era grande. Eu tentei ser o mais legal e inteligente possível com ela. Era gentil e nunca desrespeitava. Meu coração disparava só de olhar para ela. Ela era um anjo. Eu me arrumava todo para ir para aula. Tomava banho cedo, me perfumava e usava meus melhores acessórios, tipo relógio, tênis e jaqueta, já que tínhamos que usar o uniforme da escola. E sabe, até deu certo. Ela começou a gostar de mim. Começamos a andar juntos, trocar mensagens pelo Orkut e ela começou a ir toda sexta-feira na minha casa para fazermos o projeto. Aí eu já tava louco por ela, só pensava nela e até meus pais já adoravam ela. Então um dia eu criei coragem e beijei ela. Ela aceitou e então iniciamos um namoro. Era maravilhoso, não tinha menina mais bonita, mas beleza não é tudo. E logo ela começou a mostrar sua face do mal. Ela começou a me tratar mal, me fazia carregar a mochila e o fichário dela, amarrar seus tênis, pentear seus cabelos, comprar lanche todo dia, dar presentes caros a cada mês de namoro. E aí já tinha ido 5 meses, ou seja, 5 presentes caros. Que absurdo! E eu que guardava dinheiro para comprar algo legal no futuro, tipo um carro ou uma moto, gastei tudo com ela. Ainda comecei a pedir adiantado pro meu pai. Ela também queria sempre viajar e comer em lugares de outras cidades. Parece que ela não via que eu era pobre. Ela também fazia umas brincadeirinhas de me bater,
se eu não acertasse as perguntas dela, tipo cor favorita. Ela me dava tapas fortes nos braços, na frente de todos. E conforme fomos criando intimidade, isso evoluiu. E ela começou a me bater por qualquer coisa. Tapas até no rosto, chutes e arranhões. Depois de um ano, já acostumado a ser empregado dela, xingado todo dia, motivo de risada entre ela e as amigas, apanhar, eu falei pra ela: poxa, a gente tem que controlar os gastos. Eu não tenho mais nada de dinheiro. Estou trabalhando para pagar o que devo pro meu pai. E não consigo mais te levar para sair 4 vezes por semana e pagar lanche todo dia. Eu sinto muito, eu sou pobre. E eu realmente sentia muito. Eu achava que eu tinha que fazer aquilo para ter ela. Ela respondeu: para namorar alguém como eu, um cara como você, deve fazer de tudo para agradar. Arrumei um emprego extra. E logo depois ficou brava e começou a chorar e terminar comigo, dizendo que eu não amava ela, não o suficiente. Eu, bobo que era, pedi perdão e implorei de joelhos para ela me dar uma nova chance. Prometi que ia ser melhor e assim fiz. Fui ainda mais trouxa. Arrumei um outro emprego de pintor com um amigo do meu pai e comecei a trabalhar dobrado para sustentar a rainha. Em uma tarde estávamos sentados na beira de um lago e ela disse: vou fazer 18 anos e gostaria de uma moto. Odeio caminhar por aí no sol. Você me dá uma moto? Ainda faltava quase um ano para eu fazer 18. Sim, ela é um ano mais velha do que eu. E eu queria uma moto e também queria fazer habilitação. E já tinha o dinheiro guardado e ela sabia porque eu tinha falado. Então eu, como a pessoa mais trouxa da terra, disse: sim, é claro, te presenteio com a moto, amor. Quando contei para os meus pais, eles entraram em pânico e disseram que ela estava tirando proveito e me deram muitos sermões. Mas um cara feio apaixonado por uma menina bonita iria ouvir? Não. Fui lá e tirei o dinheiro e dei para ela, 5.000, e ela comprou a moto e ainda me fez dar uma jaqueta de marca de mais de R$800. 2 semanas depois que ela tinha comprado a moto, ela veio e terminou comigo. Disse que eu não dava atenção pra ela e por isso ela se apaixonou por outro cara. Um cara mais maduro, que tinha um trabalho que pagava melhor e poderia levar ela onde ela quisesse, sempre que ela quisesse. Aí eu, o trouxa de sempre, chorei e me humilhei até ela me surrar e arranhar e depois ir embora. Eu sofri demais por meses, mas felizmente meus pais me apoiaram e aconselharam e eu simplesmente segui em frente. Ela engravidou do cara e em menos de um ano após terminar comigo, virou mãe solteira. O bebê ela deu para os pais dela criar. E hoje em dia ela é mãe de 3 outras crianças e casada com um cara que tem uma loja de calçados. Uma vez eu fui na loja com a minha esposa e dei de cara com ela. Ela estava ajudando a enfeitar a loja para o Natal e estava tratando seu marido mal. Sorriu quando me viu e eu fingi que não conhecia. Eu não soube como agir. Acho que eu não saberia também. Eu provavelmente me livrei. Hoje estou muito bem e entendo que passei por aquilo porque eu precisava entender que beleza não é tudo. É só a primeira impressão. Obrigada por ler o meu relato, Fran. Você se parece com a Yasmin fisicamente. Sempre penso nisso quando te vejo. Espero que só fisicamente. Ela não era muito legal, mas talvez ela tenha mudado, né? Porque se tu tinha 16 anos e já faz... E hoje eu tenho 31, já fazem muitos anos. Eu não sei o que dizer sobre a tua história, ela é bem triste, mas ela é bem comum também. Ela é bem parecida com a história de uma pessoa da minha família. Ele trabalhava desde os 12 anos, daí ele se apaixonou por uma menininha muito bonita que tinha lá na nossa cidade, ficou encantado com ela e acho que ela percebeu, né, que ele era bobinho, ele tinha 16 anos e ela 14 ou 15, eram 2 crianças, sabe, e ela era muito aproveitadora, ela fez a mesma coisa que a Yasmin fez. Ela fez ele gastar todo o dinheiro que ele tinha na poupança, de trabalhar debaixo do sol dia e noite, e juntava dinheiro pra comprar um carro, né, que, quando ele tivesse 18 anos. Só que ela fez ele gastar todo o dinheiro dando presente pra ela e logo depois terminou com ele. E eles ficaram juntos, assim, por um ano e pouco e foi muito caótico, porque ninguém aceitava e todo mundo tinha visto já o que ela queria, mas ele estava encantado com ela. Mas tudo serve de aprendizado, ele tinha que passar por aquilo, assim como tu também teve que passar por isso, pra hoje em dia poder ser uma pessoa melhor. E vamos torcer para que a Yasmin também seja uma pessoa melhor hoje em dia, né? E obrigada, Yuri, por ter me mandado tua história, eu gostei muito de ler. A próxima história é a do Gabriel. Oi, meu nome é Gabriel.
Eu queria primeiro dizer que gostei muito da ideia do seu canal, porque em todo lugar nós vemos bastante relatos sobre o sucesso das pessoas e muitas vezes nós nos sentimos fracassados por não termos a vida que o pessoal posta no Instagram e no LinkedIn. Ver que não estamos sozinhos nas dificuldades é muito bom. Este é o relato do meu segundo emprego. Eu era bem jovem, tinha 20 anos. Tinha saído de um estágio e acabei encontrando um emprego que parecia ótimo. Empresa pequena, colegas bem jovens e ambiente descontraído. Logo no primeiro salário já veio uma red flag, uma bandeira vermelha. Um dos diretores estava em viagem e o que estava na empresa me pagou um valor menor do que tínhamos combinado. Eu disse para ele que o valor estava errado e ele me disse que na semana seguinte o sócio dele ia voltar de viagem e eu poderia verificar com ele. Quando esse diretor voltou da viagem, ele mentiu na cara dura. Disse que o valor que eu recebi estava correto, que eu é que tinha entendido errado na entrevista. Eu, como era bem inexperiente, acabei aceitando. Pelo menos eu tinha emprego e um salário, né? No dia seguinte, fui chamado novamente na diretoria. E o diretor me disse que o meu salário ia ser maior no próximo pagamento, porque, na verdade, o piso salarial da minha função era maior do que eles tinham me pagado. E ele anunciou isso como se estivesse me dando um aumento. E na hora eu até fiquei alegre. Só depois que eu fui me dar conta que o que ocorreu foi que eles tentaram me passar a perna, mas não conseguiram. Então tiveram que me pagar o mínimo que poderiam me pagar por lei. Chocante. Mas essa situação foi uma das mais tranquilas. O pior ainda estava por vir. Esse diretor sentava numa sala ao lado da nossa e ele não nos chamava para nos repreender quando ele via algo de errado. Ele gritava lá da sala dele para todo mundo ouvir. Por exemplo, poxa, fulano, de novo o mesmo erro, vou ter que fazer o teu trabalho? Presta atenção, eu tenho coisas bem mais importantes para fazer. Aí ficava aquele climão pesado e eu via várias vezes as meninas indo chorar no banheiro depois de levar uma bronca assim na frente de todo mundo. Com o tempo, eu fui desanimando. Meu salário era baixíssimo e eu cada vez acumulava mais funções. Entrei em depressão, eu não conseguia mais dormir e mais de uma vez eu peguei o ônibus chorando para ir trabalhar, depois de uma noite em claro. Um dia, ele percebeu, me chamou para conversar, me perguntou o que eu achava do trabalho de um colega que trabalhava comigo. Falei que ele trabalhava bem e perguntei o porquê da pergunta. Ele me disse, é que eu ando vendo que ele está desanimado, se arrastando, sempre com os olhos vermelhos, não tá rendendo igual antes, vou ter que dar um sacudão nele, porque assim não dá, senão ele vai acabar sendo demitido. Aí eu me toquei que ele estava falando de mim. O cara é um... Ele falava tudo isso, olhando bem no meu olho. Ele viu que eu estava com problemas e veio me ameaçar. Essa foi só a primeira. Depois houveram outras ameaças de demissão mais diretas. O engraçado é que mesmo sendo um cara que ficava, segundo eles, se arrastando, eu fiquei lá por 3 anos sem ser demitido. 3 anos acumulando cada vez funções mais difíceis. Eu fazia o trabalho de gerente, até recrutamento e seleção eu fazia. Mas eles sempre me colocavam para baixo. Eu tinha medo de sair e não encontrar outro emprego. Tudo foi ficando pior com o passar do tempo. Meu chefe sabia que eu não gostava dele e ele queria sempre pisar em mim. Quando comecei a namorar uma mulher bem bonita, ele até chegou a mandar mensagem no Facebook para ela, mas ela não respondeu. E até hoje eu acho que ele ia dar em cima dela, porque ele queria pisar em mim em tudo que ele podia, para ele exercer superioridade em tudo. Essa mulher é que me abriu os olhos, me fez entender que tinha oportunidades bem melhores por aí. Aí eu comecei a bater de frente com o chefe e tudo desandou. Tinha uma cultura na empresa de pagar uma torta para o aniversariante, no dia do aniversário. Quando chegou o meu aniversário, a funcionária do RH foi pedir o dinheiro para comprar a torta. E ele não quis dar. Aí, como o pessoal era meu amigo, eles se reuniram e cada um contribuiu um pouco para me comprarem uma pizza para o almoço. Isso sem o chefe saber. Quando chegou a pizza, ele viu que ia ficar feio para ele. Aí ele simplesmente disse, deixa que eu atendo. Foi lá, pagou a pizza e veio me entregar, como se tivesse sido ideia dele. Todo mundo só ficou se olhando com uma cara de o quê? Essa foi a gota d'água. Eu pedi demissão e essa foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Queria ter feito antes. Eu finalmente consegui me livrar daquele emprego tóxico, mas ainda levou tempo até eu entender direito o quanto aquilo tudo era um absurdo. A gente se acostuma a ser maltratado. Verdade, a gente se acostuma. Minha insônia sumiu e minha ansiedade diminuiu quase completamente. Logo depois encontrei um emprego que pagava bem mais e eu trabalhava menos.
com uma chefe que me animava ao invés de me desanimar. A dica que eu dou é: saiba o quanto vocês valem. Não deixem de mandar currículo, de olhar as oportunidades. Sua saúde vai agradecer. Obrigada, Gabriel, por ter me mandado a tua história. Eu ainda não consigo acreditar que ele teve a cara de pau de não te dar uma torta e ainda fazer de conta que a ideia da pizza foi dele. Tudo isso com todo mundo vendo que ele tava errado e mesmo assim ele continuou uma pessoa totalmente desequilibrada. Ainda bem que tu saiu de lá e eu espero que a partir de agora a tua vida seja repleta de coisas boas, de felicidade. E como a gente passa muito tempo trabalhando, passar por um emprego ruim é uma coisa que provavelmente vai fazer parte da tua vida. Então, a gente tem que saber identificar os sinais, as bandeiras vermelhas, como tu disse. Claro, eu entendo que tem gente que precisa muito trabalhar e que não pode de maneira alguma perder o emprego, mas como o Gabriel falou, a gente tem que enviar sempre currículo, olhar sempre as oportunidades, porque se a gente estiver passando por uma coisa ruim no serviço, a gente consegue consertar trocando de serviço. É bem revoltante ver que tem tantos relatos assim de pessoas que passam por isso no trabalho. Eu já passei por isso. Uma hora eu vou contar o meu relato também. Teu superior não tá te fazendo um favor, te pagando um salário. Nem tu tá fazendo um favor trabalhando para ele. É uma troca. Quando os superiores percebem que o funcionário tá vulnerável de alguma forma, eles começam sim a se aproveitar. Então, é sempre bom mostrar que tu não tá vulnerável. Um paga e o outro trabalha. Então é isso, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero muito que o caso do Yuri e do Gabriel tenham ajudado vocês de alguma maneira. E se vocês quiserem ver o relato de vocês aqui no canal também, é só me enviar no e-mail relatosparafran@gmail.com e eu posso estar lendo em um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui então, até semana que vem, tchau!